Renata, nós estamos ao vivo e já tem várias pessoas aqui no nosso chat. Eu queria dar boa noite a todos eles, boa noite a você também, mas nós estamos com um pequeno problema técnico, né? Daqui a pouquinho o nosso palestrante já vai estar aqui conosco. Espero que já tenha resolvido aqui já. Com certeza. Boa noite, Osmar. Boa noite. Boa noite, César Moron também está conosco. Legal. A Mais Lúcia uma Helena. noite, né? Mais uma noite no nosso ciclo de palestras. Isso aí. A palestra promete muito hoje. Muito. Desde que a gente consiga entrar no ar, né, Renata? Tá certo. Certeza. O César mandou muito bem ontem, não? Sim, muito. Como sempre, né? O César foi muito bom. Começamos em grande estilo. Exatamente. Não é? O César está escrevendo aqui que está nos ouvindo normalmente. César, o problema está lá com o nosso palestrante de São Paulo, que não está conseguindo entrar. Né? Esperamos que ele consiga resolver o problema. Senão eu vou chamar o César para fazer a palestra hoje, tá bom, César? Então, Osmar, enquanto nós não enquanto aguardamos o nosso palestrante, eu estava lendo o tema, é muito bom, não é? Muito bom mesmo. Ele se debruçou 1 ano só sobre a obra Nosso Lar. E fez um estudo incrível. E o que acabou sendo publicado não é a obra completa. Olha, tem uma amiga que acabou de entrar aqui, Elza. A Elza faz alguns anos que eu não a vejo. Estou com muita saudade, viu, Elza? Receba um beijo nosso aqui da Cida e meu. Espero que vocês estejam bem aí também. Bom, você não quer aproveitar que você dá o recado final e já contar para as pessoas dessa semana do ciclo de palestras? Posso fazer isso mesmo. Não é? As pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, mais uma vez, boa noite. Já expliquei que estamos com um pequeno problema lá com o nosso palestrante, espero que a gente resolva logo aí, né, para a gente poder voltar. Enquanto isso, eu queria lembrar a vocês que agora esse mês de outubro, né, e como outubro é um mês muito importante para nós espíritas, é o mês onde nós comemoramos o nascimento de Kardec, que foi no dia 3 de outubro de 1804. Outubro também é importante, gente, porque coincidentemente foi o mês também onde teve a passagem para o plano espiritual do nosso amigo Simonetti, né, que foi no dia 3, mesmo dia do nascimento do Kardec. E uma terceira coincidência é que Simonetti também nasceu no mês de outubro, só que foi no dia 10, né? Então tem muita coisa para comemorar em outubro. Outra coisa que se comemora em outubro também é o aniversário do Centro Espírita de Irmã Catarina. E é por isso que a USE, o Intermunicipal Bauru, e o CI, que nós nos juntamos para fazer esse mês do Kardec, o mês do Espírita. Convidamos uma quantidade significativa de ótimos palestrantes, inclusive o Dr. João Cosmiscas, e todas as noites, às 7 horas, temos palestras, começando às 7 da noite, até quinta-feira da semana que vem. Então é uma semana de palestras, e estamos convidando todos vocês para participar conosco. Boa noite, João. Boa noite. Estamos ainda apanhando com a nossa dificuldade eletrônica, mas graças a Deus deu certo aqui. Que bom. Faz parte, né? Mas é por isso que a gente sempre entra um pouquinho mais cedo, porque sempre tem um probleminha, mas ainda bem que está tudo em ordem. Obrigado, viu, João, por você ter aceito o nosso convite aqui. E eu quero tudo é colaboração. Eu queria aqui apresentar para você a Renata Fabiani, que vai ajudar a gente, ela com a nossa mestra de cerimônias, né? E o Dr. João. Então, Renata... Vocês estão me ouvindo corretamente? Perfeitamente. Que bom. Renata, posso começar, então? Pode começar. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos nesse ciclo de palestras comemorativas ao mês espírita, como disse o Osmar, nós temos muito a comemorar. E também, além do que o Osmar já disse, sobre o Richard Simonetti, sobre o Espiritismo, Kardec, né, sobre as obras básicas que nós estamos comemorando, nós temos também
a fundação do CEIC, o Centro Espírita Irmã Catarina. 61 anos de fundação. Então, por isso desse evento, desse ciclo de palestras, onde nós teremos um desfile de grandes palestrantes aqui, comentando a nossa doutrina. E hoje, eu não vou me demorar muito, né? Então, nós temos o Osmar, que é o nosso diretor do CEIC, e eu não vou me demorar muito para não tomar o tempo do Dr. João Cosmiscas, eu não sei se estou pronunciando correto, né? Uhum. É croata o sobrenome? Lituano. Ah, que interessante. Lituano, então, e eu fui ver, né, o acervo de palestras do doutor e fiquei encantada com tudo que eu vi. Então, eu não vou tomar mais o tempo do senhor e gostaria que o senhor trouxesse, então, para a gente o tema da palestra, que é o Projeto André Luiz, não é isso? Salvo engano? Correto. João, eu vou ser chato com você, com a Renata. Eu gostaria de apresentar o João, porque eu estou tão feliz de ele estar com a gente que eu queria apresentar ele para todo mundo. Posso, Renata? Com certeza, eu também gostaria dessa apresentação. Então tá bom. Pessoal, para quem não conhece o João, eu acho que o pessoal aqui de Bauru não deve conhecê-lo mesmo. O João é bauruense, radicado em São Paulo há muito tempo, é um médico ginecologista muito competente, já trouxe alguns milhares de espíritos reencarnados aqui para a Terra, inclusive meus 2 netos que chegaram até aqui pelas mãos do Dr. João também. O Dr. João vem não é? O Dr. João vem de uma família muito amiga da nossa família também. Nossas mães eram muito amigas. Um dos irmãos dele estudou comigo na faculdade. E o Joãozinho, desculpa chamar de Joãozinho, mas a gente sempre chamou o Joãozinho o João de Joãozinho porque era o caçula da família, né? Eu agradeço o carinho. E até hoje a gente chama ele de Joãozinho também. É um cara que cuida muito bem de nós. Mesmo sendo ginecologista, ele cuida de mim também, às vezes, né? É um cara que ele tem muito carinho mesmo, né? Atrevimento. E o João, além de médico, como eu falei para vocês, também ele é um palestrante bastante requisitado, tem um programa numa rádio espírita, né? E, bom, o João é uma pessoa especial, né? Na verdade, os 5 irmãos são pessoas especiais. Nós temos carinho por todos, assim como eu tenho certeza que eles têm por nós também. Então, João, é uma alegria gigante ter você com a gente aqui. Então, e só que antes da gente começar, eu queria te pedir um favorzinho. Conta você para nós a tua ligação com o Centro Espírita de Irmã Catarina. Bom, grande verdade é que nós entramos na doutrina espírita, como a grande maioria de nós, como assistidos. E assim permaneci durante longos anos no Centro Espírita Irmã Catarina. Porque nós chegamos como necessitados. E nosso campo de evolução não fugiu da grande maioria de nós. Assim, nós permanecemos durante longo tempo dependentes, profundamente ignorantes e assistidos nessa casa maravilhosa que nos auxiliou desde o campo médico, a nossa orientação pessoal, os primeiros estudos da doutrina espírita na mocidade espírita dessa casa. Então, foram os primeiros passos evolutivos. Também aqui nós tivemos o planejamento necessário em evolução com um sistema de apoio que foi desenvolvido nessa casa. E, obviamente, que a médium Dona Alice, a qual eu tive a maravilhosa possibilidade de conviver, mas também ignorantemente de aproveitar pouco de tudo que ela tinha para nos dar. É uma bênção, é uma alegria voltar hoje. Gostaria de estar fisicamente dentro dessa casa para sentir a psicometria do ambiente, porque tem meus passos durante muitos e muitos anos, como assistido e depois como, talvez, um pouco colaborador. Muito bom. Está com você, Renato. Quer fazer a prece?
Quero sim. Então vamos agradecer, né, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, agradecendo essa oportunidade ímpar de estar então com o Dr. João, de estar podendo entrar nos lares dos nossos internautas, trazendo essa mensagem, esses esclarecimentos, e que a gente possa estar aberto para receber tudo que o Dr. João preparou, para introjetar isso dentro de nós e para colocar em prática no dia a dia. E que nós possamos, então, ter uma noite espetacular. E agradecer a espiritualidade por ter ajudado o Dr. João a se conectar conosco, não é mesmo? Então, vamos lá. É isso mesmo. Ô, João, o seu tema hoje, então, é falar sobre André Luiz, né? Eu acho que é um tema bastante profundo, né, pelo que nós já conversamos aqui. Então, desejo boa sorte, uma boa palestra para você. Permita que a gente interrompa você de vez em quando? Por favor. Tudo. Bom, nós somos espíritos em evolução. E espíritos em evolução, como a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, nas questões 100, 101, 102, 103, na classificação dos espíritos, nós sabemos que nós somos classificados como espíritos imperfeitos. Então, por favor, como toda obra de um ser imperfeito é obrigatoriamente imperfeita, nós precisamos da assistência. Primeiro, da assistência espiritual, que foi solicitada e nos agrada profundamente. E segundo, da assistência de vocês, como espíritos encarnados, que nos agradam também profundamente. Veja só. Nós sabemos que nos encontramos, então, neste mundo, dentro do universo que é a criação divina. E se é criação divina, tem dele, Deus nosso Pai, o comando principal. Nada anda solta. O caos, como é dito, ele realmente não determina a realidade, não determina a verdade. Existe o caos. Sim, o caos existe, mas é um caos para nós que não entendemos em termos de tempo, nem a extensão das transformações necessárias, porque tudo funciona segundo as leis divinas. Nosso Livro dos Espíritos, no seu terceiro livro, chamado Leis Naturais, mostra, através da equipe do Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, como a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, essa afirmativa. No capítulo 5, ele afirma para nós que realmente ele é o Espírito da Verdade. E mais ainda, a gente encontra no livro Missionários da Luz essa afirmativa também através do mentor Alexandre. Se nós temos leis rígidas, feitas por Deus e coordenada pelos seus auxiliares, dentre os quais o governador da terra, que é nosso Jesus, tudo caminha de forma imutável. Isso é o que dá a grandiosidade de Deus. É ele não mudar as suas leis segundo os nossos interesses. Mas, então, o que a gente tem? A gente tem um mundo e o nosso pequeno mundinho, a nossa terra, obedece essas leis. E tudo é dado para nós segundo uma coordenação, um planejamento divino. E nesse planejamento divino, nessa coordenação que existe, foi-nos dado mecanismos para que nós possamos alavancar o nosso projeto evolutivo. E nesses mecanismos de alavancar do projeto evolutivo, foi-nos dado as revelações. Por quê? Que é uma revelação? A revelação é algo que não pertence ao homem naquele momento em que ele vive, dentro dos conhecimentos que ele carrega, e sim, é trazido externamente ao homem através do processo da inspiração. Ou seja,
vem alguma coisa que não lhe pertence. A primeira revelação, a revelação mosaica. A segunda revelação, Jesus. E a terceira revelação, o Consolador prometido, a doutrina espírita. Tudo isso é dado segundo a capacidade de entendimento do povo que aqui habita. Porque nós vivemos, então, num processo evolutivo, e esse processo evolutivo é determinado pela intelectividade e pela moralidade. A intelectividade, ela evolui gradativamente, porque nós somos parte de uma humanidade que, através do processo reencarnatório, vai desenvolvendo essa intelectualidade e praticando a sua moralidade. A lei mosaica, ela foi simples, como se fosse para crianças de escola primária. Assim, básica, jardinzinho, onde a lei mosaica era: você tem que fazer isso e não pode fazer aquilo. Então, lá, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, não isso, não aquilo outro. E era punitiva. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Nós ainda gravamos esse tipo de coisa e isso existe dentro da gente até hoje. Já a vinda de Jesus, quando nós ganhávamos alguma coisa mais dentro da nossa intelectividade e da nossa compreensão, Jesus vem e traz também lei, mas uma lei chamada lei do amor. A lei da responsabilidade, porque o homem já tinha entendimento para enxergar o próximo, e não somente assim. Depois vem a doutrina espírita. No alargar do conhecimento gradativo, porque Jesus disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, e Kardec disse: eu não vim destruir Jesus, mas dar-lhe complemento. Ou seja, tudo vai sendo associado, tudo vai sendo ajuntado e num crescimento constante nesse planejamento divino. Veja bem, e nesse crescimento, nesse desenvolvimento das leis divinas, nós temos aqui agora, nos processos de esclarecimento da doutrina espírita, nós temos o alargar constante, porque a doutrina espírita, ela é uma filosofia, ela é uma religião e é uma ciência. E tudo é dado de revelação, não de uma vez só e de forma rígida, mas de uma forma constante e cada vez maior. Assim, foi dado ao Brasil a grande possibilidade, onde foi transplantado a árvore do Evangelho, como a gente encontra no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E, obviamente, não é porque foi... Não vamos ficar orgulhosos, não, porque foi transplantado para cá, nós somos melhores que os outros. Não, isso é mais responsabilidade. Porque nosso Emmanuel foi muito claro ao dizer que o Brasil será aquilo que os brasileiros fizerem dele. Mas voltamos ao nosso tema. E o nosso tema é: quando aqui no Brasil, implantado a pátria do Evangelho, transplantado a árvore do Evangelho para o Brasil, assistido pelo próprio Senhor Jesus, esse desenvolvimento permitiu a chegada no nosso meio de nosso Chico Xavier. E a obra de Chico Xavier é uma obra que alarga, esclarece, mostra mais aquilo que a doutrina espírita e que Kardec não pôde fazer nas suas obras básicas, o chamado núcleo duro do espiritismo, ao qual nós devemos a responsabilidade de manter e não trair. Muita gente diz que Kardec já está ultrapassado. Não, limitado é aquele que assim fala porque não conhece Kardec. Mas a fidelidade que nós devemos, e Chico foi, através da sua pena, do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, aquele que conseguiu alargar todo esse conhecimento. Também, portanto, faz ele parte do projeto divino de Jesus.
Mas um dos espíritos comunicantes, de extrema importância, que transmitiu através do nosso Chico 28 livros, e que participou de muitas coisas, de muitos outros, foi André Luiz. André Luiz, que é conhecido através da série Nosso Lar, e o livro Nosso Lar, altamente conhecido, popular, não só o livro Nosso Lar, mas também o filme Nosso Lar, mostra o nosso André, esse espírito que trouxe o conhecimento científico, o conhecimento doutrinário, traduzido de uma forma fácil de compreensão, mas que precisa de dedicação, e que eu vou fazer uma afirmativa daqui a pouco, um pouco chocante a respeito. Preparem-se lá, hein? E que esse espírito altamente capacitado, que foi permitido a ele entrar nessa equipe de Jesus, da terceira revelação, de mostrar a realidade do plano espiritual, que muitos tentam diminuir simplesmente como repórter do plano espiritual. Todos viram no livro Nosso Lar, que foi relato do próprio André. Todos viram no filme, numa pincelada rápida daquilo que estava acontecendo a respeito da vida dele, que o nosso André Luiz saiu da Terra numa morte precoce e foi tido no plano espiritual com o diagnóstico de suicida. Sai da Terra, passa 8 anos no umbral, perdido no umbral, entre aspas, em sofrimento profundo, é recolhido por intercessão da sua mãe, não por mérito dele exclusivamente, chega em Nosso Lar, fica 1 ano internado no hospital antes de poder sair, não recupera sua memória rapidamente. Então, as pessoas dizem o seguinte, assim, como é que pode um espírito que sai precocemente da Terra na forma de suicida, pelos seus desregramentos, pelos seus desencaminhamentos, pelo seu comportamento, chega lá no plano espiritual e é dado para ele a condição de participar da obra divina da terceira revelação. Como é que pode esse tipo de coisa? É um pouco intrigante, no mínimo. Aí, nós vamos perguntar, assim, como é que isso aconteceu, João? Ora, vamos perguntar para o coordenador, para o mentor do nosso Chico, por que é que isso aconteceu? Quem era André Luiz? E nosso Emmanuel, na introdução do livro principal, que encabeça a série Nosso Lar, o livro Nosso Lar, e ler a introdução é muito importante nos livros, ele diz, literalmente, assim, há muito desejávamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis. Caramba! Então, o André Luiz era esperado há muito um espírito daquela estirpe para fazer parte dessa equipe? É isso que o Emmanuel está dizendo na introdução do livro Nosso Lar? E mais ainda, nós vamos então, num pedacinho do livro Os Obreiros de Vida Eterna, no capítulo 1, na minha edição, na página 19, onde diz assim, dos nossos amigos encarnados, por enquanto, não podemos esperar concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Então, assim, puxa vida, se num planejamento da espiritualidade nós tínhamos
o nosso André Luiz, esperado, e o Emmanuel diz que ele era o indivíduo preparado para tanto, nós vamos então perguntar para o Chico: Chico, você tem algum detalhe a mais para a gente que possa revelar quem era ou quem é André Luiz? E nós vamos então no livro Testemunhos de Chico Xavier, em que Sueli Caldas Schubert compila e analisa, segundo o seu entendimento e suas possibilidades, as cartas que o Chico mandava para o Vantuil de Freitas, que foi o presidente da FEB, durante 34 anos, até 1970, e ela pega essas cartas da publicação. Eu sei que muita gente vai dizer que essas cartas foram publicadas precocemente com Chico em vida, e deu algum problema para ele, porque ele tinha que responder muita pergunta, além das que ele já era encarregado. Mas, numa dessas cartas, que está na página 96, datada de 12 de outubro, olha só, interessante, de 1946, o Chico diz assim: noto que Emmanuel, desde os fins de 1941, dedicou-se aos trabalhos de André Luiz. Disse-me ele, a propósito, que algumas autoridades espirituais estavam desejosas de algo lançar em nosso meio com o objetivo do despertamento. Falou-me que projetavam trazer páginas que nos dessem a conhecer aspecto da vida que nos espera do outro lado. E, desde então, diz o Chico humildemente, onde me encontrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual, que depois revelou-se por André Luiz, sempre ao lado de Emmanuel, e assim decorreram 2 anos antes da publicação de Nosso Lar. Em algum tempo, familiarizei-me com esse novo amigo, que participava das nossas apresentações, das nossas preces, perdia tempo comigo, diz o nosso Chico, conversando, contava-me histórias interessantes e muitas vezes recordações do Segundo Império, fazendo crer que tenha sido personalidade daquela época. Achava estranho o cuidado dele e a estima e o interesse, até que, decorrido um tempo, Emmanuel disse que o companheiro estava treinando para se desincumbir de uma tarefa projetada. E em 1943, iniciava o trabalho com o Nosso Lar. Desde então, vejo que o esforço de Emmanuel e outros amigos nossos juntou-se com ele, acreditando que André Luiz está representando um vasto círculo de entidades superiores. Dá para entender o que é isso? O que nós estamos observando? Que uma entidade superior, certamente assim o fez, veio à Terra para desincumbir um determinado trabalho em encarnação, e dizem que se trata de Carlos Chagas. Não vamos entrar no mérito, nem na discussão, porque não é nosso tema, mas seja lá como for, se assim o for, nosso André Luiz, ele, encarnado, desenvolveu um trabalho que, segundo nos aparenta, merece um prêmio Nobel de dedicação, de empenho, de desenvolvimento, e mais ainda, ele fez um trabalho de pesquisa, de doação, em que ele pesquisou dentro da área médica uma doença muito importante, muito significativa ao mundo, não simplesmente ao povo brasileiro, onde ele encontrou desde o agente causal, o vetor, que é o transmissor, e descreveu as formas das doenças. Isso é uma raridade. Puxa, só por isso
esse sujeito merecia todos os méritos. E mais ainda, nós sabemos que quem faz um determinado trabalho desses merece ser apoiado e recebido no plano espiritual. Mas ele chega no plano espiritual precocemente. E quando atendido em nosso lar, no hospital, pelo médico espiritual Dr. Henrique de Luna, Henrique de Luna diz para ele assim: olha, tudo isso que você teve foi por uma doença que não devia ter causado o câncer. Mas o seu comportamento em relação às pessoas e as consequentes vibrações negativas dessas pessoas determinaram desequilíbrios na sua estrutura física, perispiritual e orgânica, na carne, que determinou o câncer. E assim, você desencarnou precocemente sob suas responsabilidades, pelos seus desregramentos também. Puxa vida! Então, o nosso André Luiz, quando encarnado, tenha tido o nome que tiver, tenha sido quem seja lá quem for, que desenvolveu um trabalho grande na Terra, chega no plano espiritual e é recebido nessas condições. Por que é que isso acontece? Por que é que pessoas preparadas a tarefas importantes e até não simplesmente como tarefeiros, mas como missionários podem cair? Por que é que isso acontece? Bom, aí nós vamos ver no próprio André Luiz, onde nós vemos que, no livro Os Mensageiros, saem mensageiros a centenas todos os anos da pátria espiritual superior, dos institutos mais elevados que envolvem a Terra. E o que acontece? Esses mensageiros que são colocados na Terra, não simplesmente como médiuns de centros espíritas, mas como médiuns da espiritualidade superior, a trazer conhecimento, a trazer conforto, a trazer evolução e desenvolvimento na Terra, e chegam aqui. E como é que eles são vistos e analisados quando retornam à pátria espiritual? E lá nos Mensageiros diz assim: a prática totalidade deles cai desastrosamente. Alguns conseguem cumprir a sua tarefa parcialmente, e raros conseguem cumprir a sua tarefa na totalidade, tidos como completistas. Mas assim, pergunta, vamos lá, mas por que é que acontece? Como a gente vê no livro Missionários da Luz, existe um planejamento dedicado, delicado a esses trabalhadores ou missionários que vêm à Terra, e eles caem fragorosamente na sua grande maioria. A resposta é porque, ao encarnar, o cérebro nosso não consegue viver os dois mundos, não consegue se recordar dos compromissos assentidos, e, ao assumirem a condição da carne, eles se encantam com aquilo que a gente vive atualmente. Eles se encantam com as condições de encarnado, eles se encantam com os prazeres da carne. E esquecem os compromissos assumidos. E que compromissos são esses que não são fáceis de serem cumpridos, porque existe uma obrigação daquele indivíduo para ajudar o presente, ele deve viver no futuro. E para ajudar o presente e viver no futuro, numa terra de espíritos ainda em condições mais sofríveis, que são espíritos, desculpa a palavra que eu vou usar, mas nós somos classificados como espíritos inferiores, aqueles que ainda se comprazem com o mal. As pessoas vão falar: puxa vida, a gente está assistindo você, perdendo nosso tempo, João, dedicando você atenção, e você ainda me chama de espírito inferior e que se compraz com o mal? Eu não. Aí eu pergunto, o que é o mal? O mal é querer o bem só para nós. O mal é o egoísmo. O mal é o orgulho. O mal é a ignorância. Há pouco vocês viram. Eu tive uma declaração evidente da minha ignorância na parte tecnológica.
O meu celular não funcionava, eu não sabia botar ele para funcionar. Eu não sei o que ele tem. Ou seja, eu sou ignorante naquilo que está acontecendo. Numa ignorância tecnológica. Numa moralidade confessamente limitada. Porque muitas pessoas que falavam para o Chico assim, Chico, você tem tal qualidade, você é isso, você é aquilo outro. O que o Chico respondia? Não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las. E, obviamente, nós temos aqui a lembrança de que, quando encarnados, o que nos atrai, o que nos valoriza fundamentalmente? As necessidades imediatas e descolados da realidade espiritual. O homem, para ajudar o presente, ele precisa viver no futuro. Mas, mais ainda, o homem, para ajudar o presente, ele precisa, embora encarnado, viver o plano espiritual. Nós encontramos uma frase de um dos indivíduos que sofreu essa queda, como preparado no plano espiritual, um orador, um falador como nós, e que chega no plano espiritual em sofrimento. E ele diz assim, olha só, é muito difícil desempenhar essa tarefa, porque o chamamento do mundo nos envolve profundamente. E esse chamamento do mundo pode acontecer de duas maneiras fundamentais. Por um processo pessoal, por uma necessidade própria. E essa necessidade e limitação própria se desenrola porque ele não está preparado, porque nenhum de nós tem gente falando a mais. Então, assim, eu estou pedindo uma ajuda aqui. Então, é assim, uma interferenciazinha. Então, assim, o espírito não está preparado porque nenhum de nós é quites com a economia divina. Nenhum de nós se encontra em condição de elevação. Vivemos na massa média, embora trabalhadores de boa vontade, não somos superiores aos outros. Então, assim, nós caímos e caímos porque o ambiente nos chama, as exigências nos chamam. Mas mais ainda, existe a interferência do ambiente externo. E essa interferência externa, ela vem num tumulto que existe em nosso mundo. E esse tumulto que existe em nosso mundo é resultado do pensar e do agir das pessoas. Quando o Chico entra em contato e vê Emmanuel pela sua primeira vez, aquela famosa aparição perto da cachoeira, em que Emmanuel diz para ele, Chico, para trabalhar comigo e desenvolver o trabalho, eu preciso de que você tenha disciplina, disciplina e disciplina. São as três coisas que ele pediu para o Chico. Mas, assim, olha só, será que o Emmanuel achou que o Chico não ouvia bem? Ou ele quis ser só enfático nas três disciplinas? Não. A primeira disciplina é a disciplina do fazer. A segunda disciplina é a disciplina emocional. E a terceira disciplina é a disciplina do pensar. Nós estamos ainda necessitados de Moisés. Por quê? Nós não aprendemos o fazer mínimo. Como não? Nós estamos necessitados de Moisés, não aprendemos o fazer mínimo. Não. Os 10 mandamentos ainda não são cumpridos, nem por obrigação, nem por duras leis da nossa sociedade. O não roubarás, o não matarás, o não mentir. Isso daí, se nós não cumprimos o fazer, imaginem o amar ao próximo como a si mesmo. Nós não nos respeitamos, não conseguimos amar o nosso próprio corpo físico. E por isso a grande maioria de nós desencarna precocemente como desencarnou
o nosso André Luiz, pelos desregramentos associados àquilo que nós nos damos direitos aqui na Terra. Mas mais ainda, o desequilíbrio emocional, esse desequilíbrio emocional que nós estamos começando a aprender nesse momento, a grande maioria de nós cai em tudo. E, obviamente, que eu, nesse momento, preocupadíssimo que fiquei com não funcionar o sistema eletrônico que deveria nos fazer contato, me bateu forte o coração, me bateu o desespero. Mas, graças a Deus, uma mão amiga sempre traz o auxílio. Mas o desequilíbrio emocional se implanta. Depois de implantado e disparado os hormônios que determinam o desequilíbrio emocional, leva algum tempo e muito trabalho dos amigos espirituais para nos darem o equilíbrio, devolvendo. E o pensar? O pensar, nós ainda não conseguimos coordenar o nosso pensar, ele ainda é totalmente desconhecido para nós, e isso mostra o grau de evolução de espíritos inferiores que ainda nos encontramos. Mas o que o ambiente tem a ver com tudo isso, João, que você começou a falar? No livro Os Mensageiros, no seu capítulo 18, é descrito pelos nossos amigos, pelo André Luiz, o ambiente da Terra durante a Segunda Guerra Mundial. E ele diz assim: aqueles que não se encontravam na frente de batalha encontravam-se nas lutas das opiniões, muito mais pesadas e desequilibrantes que das frentes de batalha, que era um sofrimento imenso. E esse desequilíbrio determinado pelas lutas de opinião causam tempestades magnéticas invisíveis ao olhar humano que determinam sofrimentos maiores do que aqueles causados pela própria guerra e capazes de levar ao surgimento de epidemias até então desconhecidas por contaminar as fontes de vida da Terra. João, pegou pesado. Será que isso é verdade? Será que o desequilíbrio das lutas de opinião, do comportamento do ambiente, são capazes de determinar não só o desequilíbrio emocional das pessoas, mas de determinar a contaminação das fontes de vida da Terra e o surgimento de epidemias até então desconhecidas? Eu vou lembrar a vocês que, como terminou a Guerra dos 100 Anos na Europa, a peste negra, o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? A febre espanhola, que dizimou milhões de pessoas. O que aconteceu depois da Segunda Grande Guerra Mundial? O surgimento de doenças até então desconhecidas e que nós lutamos até o momento. E esse desequilíbrio emocional e comportamental, hoje, nos traz mais epidemias do que aquilo que nós imaginamos. Mas fala assim, João, por que a espiritualidade permite que o homem se comporte desse jeito? Por que não bota freio nesse pensamento desequilibrado? Porque nos é dado o livre-arbítrio. E a gente vai encontrar no Missionários da Luz uma frase muito chocante do nosso André, que ele diz assim, desculpe, não é no Missionários da Luz, é no Entre a Terra e o Céu, que ele diz assim, olha só, Deus permite que o homem auxilie o homem pela mão do homem, esteja ele encarnado ou desencarnado, mas também permite que o mal puna o homem pela mão do próprio homem. Mas assim, esse desequilíbrio emocional, essas tempestades magnéticas causadas pelas lutas de opinião, que hoje nós temos acentuado nesse momento no mundo, e não simplesmente no nosso Brasil, são capazes, João, de determinar desequilíbrio tão vastos assim. Olha só, a gente encontra na terceira página desse capítulo 18 dos Mensageiros,
uma citação dizendo que entidades superiores dos planetas vizinhos vieram em torno da Terra se reunir com a direção espiritual da Terra para que fosse feito uma cúpula de proteção em torno da Terra, um anel de proteção em torno da Terra, para que o desequilíbrio dos encarnados nas lutas de opinião não levassem a desequilíbrios em tempestades magnéticas aos planetas vizinhos. Olha a extensão disso tudo. E vivendo nesse ambiente que nós vivemos. Nós somos vítimas de nós mesmos, porque não carregamos o equilíbrio emocional e nem o equilíbrio mental ou do pensamento. A mediunidade, ou o trabalhador em tarefa, ou até os raros missionários que se encontram no nosso meio, eles são sensíveis como todos nós somos, mas só que nós somos tão brutos e vivemos nesse ambiente tão pesado, que é descrito também nos Mensageiros. André Luiz, passando sobre o Rio de Janeiro, em 1940 e poucos, que a coisa era muito mais mansa do que atualmente, ele descreve como se tivesse sobre um oceano, assistindo um fundo lodoso grudado à Terra. Então, esses espíritos sensíveis, que vêm à Terra como trabalhadores preparados e designados no plano espiritual, sofrem esse tipo de situação. Recordo, eu, ainda na minha juventude, tentando dar os primeiros passos como um assistente grosseiro, um discípulo, um aluno na Casa Espírita Mãe Catarina, em Bauru. E a mentora da casa disse assim: peço a vocês, que estão aqui presentes, preces, equilíbrio no pensamento, silêncio na boca, porque esse tumulto causa choques na aparelhagem mediúnica de Dona Alice, capazes de causar desequilíbrios no seu cérebro e no seu corpo físico. E eu não entendi nada. E hoje eu vejo, através de André Luiz, a extensão disso tudo. Mas vamos dar uma fugidinha, só para exemplificar que o projeto André Luiz não se limita a simplesmente ser um repórter do plano espiritual, mas a desenvolver a doutrina espírita através da exemplificação. E, no livro Os Missionários da Luz, no capítulo 11, tem um fato que muita gente passa por cima, porque me aconteceu esse tipo de situação também, muitas vezes, porque eu não li uma única vez, eu estudei várias vezes esse livro, e tenho a alegria de estar estudando novamente, mostrando o seguinte, assim, olha só, uma entidade suicida chega ao plano espiritual, e a família vai pedir intercessão por ele, porque ele é tido como sendo vítima de homicídio. E a família chorosa, sofrida, pede auxílio e a intercessão chega. E dentro desse projeto de intercessão e auxílio a essa família, para dar equilíbrio à esposa enlutada, ela é levada em desdobramento pelo sono ao encontro do esposo, então desencarnado. Esse esposo desencarnado foi recolhido no matadouro, sendo vítima e sugado por vampiros espirituais, porque, infelizmente, aos suicidas, eles têm vínculo com a espiritualidade, nem sempre são inferior, nem sempre são recolhidos, e esse foi mais um deles, que estava sendo sugado por entidades vampirescas. E o mentor, Alexandre, vai lá e o recolhe, totalmente dementado, totalmente consumido, e recobra-lhe a consciência num pronto-socorro espiritual. Ele cai em desespero profundo ao reconhecer que continuava vivo e que seu sofrimento era maior, não só o sofrimento de ter perdido a oportunidade da vida na Terra, como aquilo que causava, que o levou a cometer o suicídio, ainda continuava presente, a sua dívida
o seu sofrimento emocional continuava presente. Porque ele havia cometido também um homicídio contra um companheiro. E havia piorado a sua situação através do suicídio. E em desespero, em desequilíbrio profundo, passado 4 dias depois, é levado a esposa a assisti-lo, para que ele conversasse, a esposa acalmasse o coração em desdobramento pelo sono. Chega lá, ele faz um discurso pacífico, fala com tranquilidade e palavras elevadas, consola a esposa. O André Luiz, de olhos abertos, arregalados, fala: aquele não é o suicida que eu recolhi esses dias atrás, aquele não é o suicida que eu conheci. Não é a mesma pessoa que eu estou vendo falar nesse instante, que eu vi alguns instantes atrás, ainda totalmente desequilibrado em dores. A esposa, para piorar a situação, faz a pergunta mais terrível. Diz assim: quem é o homicida que tirou tua vida? E ele quer confessar que foi ele mesmo que havia tirado a própria vida. Em desequilíbrio emocional profundo, tal qual nós, ele de repente recobra a tranquilidade e responde para ela: para que você quer saber esse tipo de coisa? Para botar culpa em mais alguém? Vai mudar alguma coisa? Mais ou menos nessas palavras. E fala com ela com a tranquilidade de uma pacificidade tão profunda. O André Luiz olha para aquilo e fala assim: mas como é que pode isso? E ele então, alargando as suas capacidades de ver, vê que Alexandre, o mentor, controla totalmente o suicida, fazendo com que o suicida seja médium do Alexandre e trazendo palavras que não lhe pertenciam, um comportamento que não lhe pertencia. E daí, o que isso significa, João? Significa uma coisa muito interessante. Quando a gente recebe uma carta ou uma comunicação verbal dentro de um centro espírita, de um parente nosso, ou um conhecido desencarnado, ele não fala o que ele quer. Ele fala o que é permitido. Ele fala aquilo que os mentores autorizam. E muita gente se dá o direito de duvidar que aquele espírito comunicante não é o espírito conhecido. Se fosse ele, ele falaria de tal maneira, utilizaria tais palavras, teria tal comportamento. Então, esse é um dos exemplos do porquê que a gente precisa estudar André Luiz. Mas estudar com cuidado. Mas aí eu vou fazer aquela afirmativa que eu falei desde o começo. Eu vou fazer uma afirmativa terrível. Eu vou falar para vocês: não leiam André Luiz. Estudem André Luiz. É proibido ler André Luiz. André Luiz são livros didáticos. São livros didáticos na forma romanceada. Então, são livros para serem estudados, compreendidos em profundidade, porque fazem parte, ele, de uma equipe espiritual. João, na verdade, o Chico mandou aquela carta, mas ele mandou alguma outra carta? Sim, ele manda uma outra carta, também contida no Testemunhos de Chico Xavier, que diz assim: em determinado momento, quando o André ditava-me o livro Missionários da Luz, o Emmanuel chegou e falou: olha, a psicografia vai ser suspensa. Durante 2 meses, a psicografia de André Luiz foi suspensa e ele não aparecia. 2 meses depois, Emmanuel volta e fala para o Chico: Chico, nós estivemos em planos superiores para rever e analisar as ideias e teses que o André Luiz poderia transmitir. A pena do André Luiz não era de autoria dele exclusivamente. Fazia parte, então, de um projeto superior, onde traria ideias importantes. Mas por que então, o Emmanuel falou desse jeito? Ele falou
Por quê? Certas ideias, certas imagens, certas revelações que o André Luiz poderia ter trazido durante a psicografia do Missionários da Luz, a humanidade ainda não estava preparada. E diz o Chico, a partir de então, todo o tempo da psicografia, enquanto foram transmitidos livros de André Luiz, permaneceram ao lado de André Luiz, Emmanuel e Bezerra. Puxa vida! Então nós podemos afirmar categoricamente que a obra de André Luiz não pertence a ele, pertence a um planejamento do plano espiritual superior. André Luiz, um indivíduo esperado, um indivíduo que foi muito bem escolhido pela espiritualidade para transmitir conhecimentos a nós. Mas conhecimentos autorizados, conhecimentos dos quais nós estamos preparados. Jesus afirmou categoricamente que a verdade é como pão. Emmanuel complementa. A verdade é como pão. E a cada um, segundo as suas possibilidades de absorver o pão, deve tomar dele um pouco todo dia. Porque nós não oferecemos certos pratos de adultos para recém-natos. A cada um de nós, segundo as nossas possibilidades e conhecimentos. Segundo aquilo que nós temos de condição de absorver e fazer. Jesus foi muito claro. Vocês são luzes, vocês são deuses, vocês têm capacidade de fazer tudo aquilo que eu faço e mais ainda aquilo que vocês chamam de prodígios e muito mais. Mas Emmanuel diz para nós, ainda bem que nós não sabemos das potencialidades que nós carregamos. Porque se nós tivéssemos acessos às potencialidades que nós carregamos, nós destruiríamos o mundo com o nosso pensamento. Se já tumultuamos nele nesse momento. De forma irresponsável pelas lutas de opinião. Mas vamos mais ainda. Nós vamos falar uma coisa muito interessante, que é aquilo que nós falamos do ambiente. Tem uma passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 102, que chama O Cristão e o Mundo, que eu gosto por demais. Obviamente que eu vou ler um pedacinho só dela. Diz assim, o Caminho, Verdade e Vida faz parte da coleção Fonte Viva, que faz parte dos 8 livros de estudos do Evangelho de Emmanuel, onde ele destaca uma frase do Evangelho e faz uma análise daquela frase. E Jesus coloca o seguinte, primeiro a semente, depois a planta tenra, depois a espiga cheia. Todo mundo olha para aquilo lá e fala o seguinte, tá bom, muito interessante a mensagem de Jesus. E o que ele quer dizer com isso? Vamos ver o que Emmanuel nos esclarece a esse respeito. Ele diz assim, neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e nas inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Os homens comuns, aqueles que se encontram na Terra em simples esforço evolutivo, ninguém se interessa por eles. Todavia, contudo, entretanto, em-lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão e milhares de olhos se voltam para ele. Isso incomoda. Olhos que não ouviram quando desviado na ignorância e na indiferença. Seguem-lhe agora nos mínimos gestos, com detalhes de análise. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folha promissora e já lhe cobram espigas
de obras celestes, ainda longe das primeiras penugens das asas espirituais, e lá já lhe exigem voo supremo sobre as misérias humanas. Então, diz Emmanuel, muitos aprendizes desanimam e por medo, por temor, voltam ao lodo para que a humanidade não o veja. Mas nós encontramos no Entre a Terra e o Céu uma passagem muito interessante no capítulo 11, que ele diz assim: quanto mais se nos avulta o conhecimento, mais nos sentimos distanciados do repouso. A inércia opera a coagulação das nossas forças mentais nos planos mais baixos da vida. E para aqueles espíritos que já receberam alguma coisa, e a quem muito foi dado, muito será cobrado, ele sabe, ele entende que o serviço é a nossa bênção. Ou seja, a evolução, a competência, o aprimoramento e a sublimação resultam do trabalho incessante. Nós sabemos que sem trabalho o homem não evolui, que a lei do trabalho é fundamental do fazer, mesmo que façamos de forma incompleta e indevida. Mas o que você está falando desse tipo de coisa agora, João? Recordamos o começo da nossa conversa. Nosso André Luiz chega ao plano espiritual como um espírito culpado, tirou a própria vida. Com um espírito endividado, cometeu desvarios inúmeros. Com um espírito que causou lesão ao seu próprio corpo. Com um espírito que não cumpriu uma tarefa com a qual se comprometeu. Com um espírito que distratou pessoas, que causou vibrações de raiva, de desequilíbrio com as pessoas. Não era nada gentil, não era nada doce. Chega no plano espiritual, ele podia se jogar e se afundar, como a grande maioria de nós faz. Mas o que ele fez? Olhou para o tamanho da dívida, olhou para o tamanho da responsabilidade que tinha subido, pediu a Deus a oportunidade do trabalho e partiu à luta. Porque todos nós carregamos em nossa maior profundidade o germe da perfeição, o germe da evolução. E temos que desenvolver essa planta a duras penas, não sem doação, não sem esforço, não sem abnegação. E, fundamentalmente, renúncia. Porque o mundo nos chama. Hoje, sábado, podíamos estar largados diante das libações da vida, e que não são condenáveis, quando bem escolhidas, quando com limites. Mas, assim, primeiro responsabilidade. Primeiro trabalho. Assim, nós vivemos em todas as nossas atividades da Terra. Quando um daqueles indivíduos que nós vemos nos primeiros capítulos dos mensageiros, que são mensageiros preparados no plano espiritual e que sofreram quedas, e que, analisando a sua condição de espírito falido no plano espiritual, segundo não ter cumprido a sua tarefa na Terra, o que ele procura profundamente? Reerguer-se. E ele diz assim: só existem dois caminhos na Terra. O primeiro caminho, que não funciona, que é sofrer chorando. E o caminho que funciona, trabalhar suando. Por isso que a doutrina espírita tem como bandeira fora da caridade não há salvação. E o que é caridade segundo Jesus?
caridade é perdoar constantemente e servir incansavelmente. E o que é servir? Servir é doar-se sem a necessidade de qualquer retorno. É fazer doação naquilo que é conhecido na economia da terra a fundo perdido. Por quê? Todos aqueles que se encontram ao nosso lado, eles são espíritos que estão presentes na nossa vida como material de aprendizado. João, as revelações são obras educativas, não são? Sim. A obra educativa de Moisés era para o jardim de infância. Você vira para a criança e fala, não bota o dedo na tomada. Não faça isso. Não rouba o lanche do outro. Não pega as coisas do outro. Ou seja, não rouba. Não minta. Isso é para educar. Depois vem Jesus e mostra, através da sua lei, que a cada um segundo as suas obras. E ninguém acreditou em Moisés, ninguém acreditou em Jesus. Vem o plano espiritual para mostrar a realidade do plano espiritual. E a maioria não acredita. Ou versa segundo o seu próprio interesse. E aí, a gente vai puxar um pedacinho, novamente, da introdução do livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar tem 2 prefácios. Um do Emmanuel e tem um prefáciozinho pequenininho do próprio André Luiz. E nesse prefáciozinho pequenininho do próprio André Luiz, ele diz assim, olha só, vou pegar um pedacinho só, não vou ler tudo não, hein? Ele fala assim, olha só, a pergunta é, André Luiz trouxe tudo o que a pátria espiritual tem, toda a revelação da realidade do plano espiritual, e ele diz assim, a existência humana representa, para a grande maioria, é representada, na sua grande maioria, de vasos frágeis, que não podem conter a verdade ainda. E prossegue, assim, o Espiritismo começou o trabalho de confirmar a continuidade da vida além da vida física. Fenômeno natural da evolução. Mostrando que a morte não extingue a colaboração, o amparo, a intercessão e o trabalho evolutivo. E que as dimensões vibratórias do universo são infinitas. Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. E que, fundamentalmente, prestem atenção, ninguém morre e o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. E nos Mensageiros, no capítulo 48, diz assim, a ideia de morte não serve para aliviar ou curar ou edificar. E sim, é necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Deus não é Deus dos mortos, é Pai de todas as criaturas que vivem para sempre. Nós precisamos de espiritismo. Nós precisamos muito mais de vínculo com a pátria espiritual. Ou, como diz o nosso Emmanuel, é fundamental vivermos na Terra, mas tenhamos a vida, a nossa cabeça, na realidade da vida eterna, que é a vida espiritual. Onde nada desaparece, onde todas as nossas obras nos acompanham, onde aquilo que nós carregamos é aquilo que nós fizermos. Então façamos o melhor, desenvolvamos o melhor, estudemos, nos eduquemos. Porque educar é formar hábitos. E educar para o bem é formar bons hábitos. Enquanto nós não somos, como dizia o Chico, não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las, dizia ele. Nos tratemos a duros golpes de disciplina para transformar a nossa condição de espíritos inferiores, disciplinando os nossos hábitos,
equacionando as nossas emoções e aprendendo a pensar. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Maravilhosos esclarecimentos, não, Osmar? Obrigado. Você sabe, Renata e Osmar, que eu brinco, né? Que outro dia, falando com o Emmanuel me classificou. Ah, é? Qual foi a classificação? Então, no livro Consolador há uma questão em que ele divide o esclarecedor do evangelizador. E a Renata, intuída pelo Emmanuel, me classificou corretamente. Ele fala assim, que o esclarecedor fala com o raciocínio. O evangelizador fala com o coração. Porque o raciocínio esclarece, mas só o sentimento transforma. Eu ainda estou no primeiro degrau desse caminho da divulgação da doutrina espírita. Eu só sei falar com a boca e com o cérebro. Eu ainda não desenvolvi o coração. Muitos de nós, viu, doutor? Com certeza. Se o senhor... Osmar sem microfone não dá para escutar, Osmar. De novo, isso é uma lição de humildade do João, porque eu sei que o coração dele é muito maior do que o dele, do que ele mesmo. Não. Não me deem qualidades que ainda me esforço por tê-las. Aprendi com o Chico. Tá bom. Você quer ver? Eu vou provocar você, então. Posso? Pois não. Sim. Algumas pessoas não acreditam muito na visão do nosso lar. Acham que a visão do nosso lar é uma visão que não coaduna com o Espiritismo. Para isso, essas pessoas citam algumas questões do livro dos Espíritos, a 224, a 227, a 230. Essas questões, em resumo, elas dizem o seguinte, que a vida espiritual não é igual à vida material, já que lá a condição de consciência, a condição emocional do indivíduo é outra, o meio é outro, a realidade é outra, a dimensão tempo e espaço é diferente também, né? Então, tudo é um pouco diferente. O livro do Espírito também fala que a instrução dos espíritos errantes, e no caso o nosso amigo André Luiz era um espírito errante, não é? Ele estava lá na erraticidade. Então a instrução dos espíritos não se faz da mesma maneira que a dos encarnados. E por último, ele fala que o progresso do espírito, o progresso mesmo, só se dá através da existência corpórea, que é quando ele põe em prática os conhecimentos que ele teve lá na vida adquirida no espaço. Porém, João, a gente vê no livro lá do nosso lar que os espíritos moram em casas com as suas famílias, trabalham e são remunerados lá pelo bônus hora, têm relacionamentos amorosos, famílias, tem até uma certa política, porque tem lá um governador, tem os ministérios, eles comem, bebem, tomam banho, dormem, né? Viajam teve manifestação pública, teve manifestação pública lá, uma determinada época. Precisaram botar a ordem na casa. Teve até greve por causa de comida, lembra? Lembro. Teve até greve por causa de comida. Eles vão a cinemas, eles têm um regime político e tal. Quer dizer, tem uma vida muito parecida com o que nós temos aqui na Terra. Então, por que reencarnar? Bom, primeiro passo que nós vamos colocar, Osmar, é dizer o seguinte, que a realidade é no plano espiritual. Nós, como nós colocamos no começo, entrado na carne, nós passamos a pensar, a sentir que a realidade maior nossa está aqui. Conquanto que nós estamos num período de tempo só na Terra, no chamado estágio na Terra, que é transitório, valorosíssimo, ninguém nega esse tipo de fato, muito pelo contrário. Vamos aproveitar cada instante dessa oferta, dessa possibilidade que Deus nos dá, que chama-se talento para que a gente utilize agora, mas assim, a realidade está lá. Aqui é uma cópia grosseira da vida espiritual. Mas mais ainda, como você colocou, assim, primeiro que a gente tem que falar que para transmitir a realidade espiritual, foram tentadas, antes da doutrina espírita, muitas outras coisas. A espiritualidade sempre tentou
maior, aqueles que nos dirigem, transmitir coisas. Tem no livro Obreiros de Vida Eterna, no capítulo 1, na palestra do Albano Metello, que é o mentor do plano espiritual, dizendo o seguinte, já tentamos muitas coisas. Tentamos o seguinte, trazer em desdobramento espíritos aqui, para que eles voltassem e falassem da realidade do plano espiritual para os encarnados, ou seja, um encarnado falando para você da realidade do plano espiritual. E ele diz assim, infelizmente, quando volta para a condição de vigília, de acordado, desaparece um monte de coisa e a gente mistura tudo. E ele diz assim, olha, por exemplo, Bernardinho de Saint-Pierre, ele fala o seguinte, ele foi levado para lá e afirmou nos seus escritos que ele esteve no planeta Vênus e esteve simplesmente na pátria espiritual. Hughes, o astrônomo, ele foi levado ao plano espiritual e ele falou e descreve nos seus livros a vida em outros mundos, segundo o entendimento dele. Teresa d'Ávila, com todo o seu valor e respeito que a gente tem por ela, todo carinho, né? Ela, levada ao plano espiritual, descreve um umbral como se fosse o inferno. O mesmo que aconteceu com o Swedenborg. Também mostra as construções, ou seja, não deu certo. Ou seja, o conhecimento que a gente tem do plano espiritual é profundamente limitado. Certa manifestação numa reunião, que eu estava presente, não como pessoa importante, mas lá no cantinho como assistido, vem uma entidade conhecida, desencarnada, e diz assim, vocês não imaginam a realidade do plano espiritual. A disciplina que existe aqui, nessa pequena sala, nessa pequena casa onde vocês se encontram, existem aparelhagens imensas que alargam, que vão além das paredes desse local que vocês estão vendo. Então, assim, infelizmente, a realidade do plano espiritual é muito maior do que a gente possa entender. Mas o mais importante é assim, a doutrina espírita está só levantando o primeiro pedacinho. Ainda tem muita coisa para vir. Mas assim, saibamos assim, que a evolução é lá maior. Estudem, André Luiz, vocês vão encontrar muita coisa nesse sentido. Alguma pergunta, Renata? Certamente. Bom, por tudo que o Dr. João nos trouxe, o que me ficou a figura de André Luiz, não como então um repórter da espiritualidade, mas sim um grande educador, não é verdade, doutor? Sim, essa é a grande ideia. Quando a gente encontra nas obras de André Luiz, que não são romances, repito, são obras didáticas na forma romanceada, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o Evangelho de Jesus exemplificado. A gente vai encontrar regras de comportamento esclarecidas. Quando a gente vai no capítulo 47 do livro Os Mensageiros, na sua segunda página, leiam lá. Mensageiros, capítulo 47, segunda página. Leiam lá o que significa concentração. Significa o nosso comportamento diário. E quando aquele espírito caído falou que a vida nossa é uma constante sessão espírita, que não é a doutrina espírita, como diz Emmanuel, não é mais uma religião para ser praticada dentro de 4 paredes de uma igreja, dentro dos centros espíritas. A doutrina espírita é uma universidade para a vida. Isso é o mais importante de tudo. Nós temos a responsabilidade nossa de religião, de religação, de espiritualidade em todas as nossas atitudes da vida. Sabemos que nós somos responsáveis por tudo. Ou naquela frase fantástica que se encontra no Corão, que diz assim, não cai uma folha de árvore sem que Deus não saiba ou tenha autorizado. Então, todas as nossas atitudes são atitudes responsáveis que nos pertencem. O plano espiritual é a realidade. Com certeza. Ô João, o André Luiz, ele se dizia ateu quando encarnado, né? Ele dizia que era ateu.
Ele teve uma vida aqui que não foi assim exatamente uma vida muito regrada, tanto que ele passou por um período lá no umbral, né? E mesmo assim ele teve esse privilégio aí de fazer parte do plano da auto-espiritualidade aí, né? Dá para a gente imaginar que o André Luiz pode ter sido um dos grandes teóricos de Cristo em épocas passadas? Olha, Osmar, eu tenho uma brincadeira que eu faço com o pessoal no centro onde a gente frequenta, né? Nas casas em que a gente frequenta. Eu falo assim, olha, por caridade, você só me pergunta coisa que eu saiba. Não me deixa com vergonha na frente dos outros. Sim. Mas eu vou dizer, eu vou te responder. Tá. Não vou fugir da tua pergunta, não. Uhum. Eu vou dizer assim, olha só. Tudo, para que a gente possa manifestar, a gente tem que ter uma estrutura interior. A gente sabe que tudo se manifesta nessa vida com aquilo que nós já temos, que não existe milagre. Para que eu tenha um determinado dom, uma determinada habilidade, eu já tenho que ter praticado e aprendido essa habilidade antes. Para que eu desenvolva um determinado trabalho, eu já tenho que ter a minha capacidade intelectiva e a habilidade manual já pronta. Então, fala assim, o plano espiritual pode vir e botar ordem aqui nesse mundo. Eles botam ordem. Vai botar ordem num jardim de infância. Vai tentar ensinar para eles a montar e desmontar um computador. Não dá. Tudo segundo a nossa capacidade. Mas eu vou falar uma coisa muito interessante, que não pode ser deixada de lado, que é um dos pilares de transformação da doutrina espírita. Obviamente que é a reencarnação, mas é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela transforma tudo, tanto que é um livro, Ação e Reação. O que é de diferente a lei de ação e reação tão importante que você acha, João? A lei de ação e reação é aquilo que Jesus colocou. Um ato benéfico cobre uma multidão de males. O pessoal interpretou que se eu posso aprontar todas, fazer tudo de errado, se eu fizer um ato de caridade, der uma cesta básica, der esmola para o pobre, né, cobre os males. Rezar sem Pai Nosso, ficar de joelhos em cima do milho, certo? Me chicotear, isso está tudo pago. Não, gente. Não é assim que funciona. A lei de ação e reação diz assim, o que eu desestruturei, eu vou ter que remontar. A lei de ação e reação diz assim, João, você vai ter que pagar tudo aquilo que você fez? Não, isso é karma. Karma hindu é uma lei matemática, como a pena de Italião. Você cortou a perna de alguém, vão cortar a tua perna. Você matou o outro com um tiro no peito, vão matar você com um tiro no peito. Isso não adianta nada. Isso daí é uma lei dura de Moisés que diz que, assim, se eu fizer a mesma coisa, acontecer comigo a mesma coisa que eu fiz para os outros, o mundo vai acabar sem dente, vai acabar em banguelos. Eu tirei o dente do outro, o outro vem e me tira meu dente e acabou tudo. Isso não tem cegos. Fim. E cegos. E cegos. Mas a lei de ação e reação diz assim, olha só, nós vemos a Terra para aprender. Nós vemos a Terra para nos educarmos. Se você aprender, se você educar e regenerar aquilo que você fez, segundo a tua responsabilidade, acabou o teu karma. Aliás, a gente pede para não usar a palavra karma dentro da doutrina espírita. A gente sabe da lei de ação e reação, portanto, a gente vai utilizar a palavra responsabilidade. Esse é o grande tema, um dos grandes temas da doutrina espírita. Nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. E é da lei de Jesus, porque Jesus, além de amor, ele é lei, a cada um segundo as suas obras. Perfeito. Osmar. Muito bom, excelente. Mas eu ainda tenho mais uma provocação para ele. Eu prometo que é a última, Renata. Por causa do contar das horas, infelizmente. Porque está muito tarde, né? Só essa última provocação. Assim como você, o André Luiz era médico também.
Só que ele era ateu e você é espírita. Você como Graças médico... a Deus. Exatamente. Ele era ateu, graças a Deus também. Né? E você como médico e como espírita, você sente alguma identificação pessoal com ele? Ele te influencia de alguma maneira? Bom, Osmar, assim, todos nós aqui na Terra andamos acompanhados. Paulo foi muito claro, nós somos assistidos por uma nuvem de testemunhas. E a nuvem de testemunhas é atraído pela lei de afinidade. Se eu vou desenvolver um determinado trabalho, existe obrigatoriamente no meu planejamento uma equipe de apoio. E essa equipe de apoio vai me dirigir, vai me orientar e me assistir. E nessa equipe de apoio, eu fui levado por Irmã Catarina com 6 anos de idade. E recebi aquilo que não era previsto dentro da religião em voga, mas pelas necessidades da senhora minha mãe, as necessidades familiares. Posteriormente, eu fui conduzido a determinados estudos que me resultaram no talento que me foi ofertado da possibilidade da medicina. Certamente existe um vínculo de afinidade não religioso, mas pelo trabalho. Porque os amigos espirituais, no livro Ação e Reação, dizem o seguinte: se os médicos orassem. E desde que eles me ensinaram isso daí, eles estão perdidos. Porque eu não faço nada sem pedir ajuda. Então, eu sinto o vínculo, sim. Mas os grandes responsáveis pela assistência médica, eles dão um nome muito pomposo para essa equipe. Chama-se a Equipe dos Espíritos Humildes de Dr. Bezerra de Menezes. Pede para eles. Eles estão o tempo todo assistindo a gente. E quem lê um dos livros, chamado Obreiros de Vida Eterna, sabe do que eles são capazes de fazer. No final dos Mensageiros, a assistência médica espiritual ao homem encarnado é imensa. Bom, João, eu não tenho perguntas para você. Tenho muitas perguntas para você, mas eu não posso por causa da hora. Mas antes que a Renata encerre, eu quero mandar um abraço muito forte para você, agradecer demais por você ter aceito o convite nosso e dizer do meu imenso prazer em te ouvir. Apesar de a gente se conhecer há tantos anos, é a primeira vez que eu vejo uma palestra sua. Que falta de vergonha minha, não é? Não, Osmar, assim, eu é que agradeço essa possibilidade de conversar a respeito, mesmo vagamente, de tudo o que nós temos na doutrina espírita. A doutrina espírita é uma universidade para a vida. E nós, na nossa condição de espíritos inferiores, estamos começando a aprender. E é maravilhoso que a gente se junte nesse aprendizado. É muito gostoso voltar a casa, mesmo pelos mecanismos da web, voltar a casa onde eu fui assistido durante longos anos. Para as pessoas que possam não entender a condição de assistido, só existem dois tipos de gente nos centros espíritas ou no mundo. Aqueles que cuidam e aqueles que são cuidados. Eu entrei ali para ser cuidado, como necessitado pela porta da cozinha. E lá, eu recebi tanto. É gostoso voltar nessa casa para conversar amenamente de tanto aquilo que eu recebi e recebo. Diante disso, né, Osmar, já fica o convite para o retorno muitas e muitas vezes. Porque nós necessitamos dos ensinamentos do Dr. João. É impressionante. Da doutrina, meu não. Mas o senhor se debruçou só na obra Nosso Lar. Eu sei que o senhor se debruçou por 1 ano de estudos. Não é verdade? Cada livro desses daí é 1 ano no mínimo para estudar. Então, e muita gente lê en passant o livro, assiste o filme e já se acha, não é, doutorado em André Luiz. Então, nós percebemos quantos e quantos ensinamentos a gente pode tirar dessa obra, né? Então, agradecer todo o seu empenho em se dedicar à doutrina,
E, por favor, Osmar, marque já várias palestras com o Dr. João, porque eu tenho certeza que os nossos amigos internautas estão encantados. Nós vimos aí os comentários que foram sendo veiculados na tela, e todos dizendo, nossa, quanto ensinamento. Então, só agradecer ao senhor o senhor dividir conosco todo o seu estudo, o seu debruçar sobre essas obras, porque cada olhar vê de uma maneira diferente e nos traz, né, essas luzes que às vezes a gente lê e não consegue. Como o senhor mesmo disse, eu ainda também me sinto, o senhor não, mas eu ainda sou uma criança no jardim de infância. E fico muito feliz de estar podendo, então, tomar conhecimento de tudo, como nessa noite o senhor nos trouxe. Agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Relembrar, né, o Osmar, relembrar que a gente tem um ciclo de palestras e amanhã nós teremos, né, Osmar? Você poderia falar sobre amanhã? Amanhã temos mais uma palestra excelente também com o nosso amigo Nazil Canarim Júnior. Faremos um esquema de pinga-fogo, né? Esquema que a gente costuma fazer com o Nazil, e estão todos convidados de novo também, aqui pela nossa página do Facebook, tá? Muito bem. E assim, Osmar, obrigado por ter me apresentado o Dr. João, viu? Porque agora eu já localizei várias palestras dele, das quais eu vou assistir. Muito obrigado a todos, e eu vou me aproveitar mais um pouquinho da sua boa vontade, doutor, e pedir que o senhor encerre, então, nossa noite de hoje com uma prece. O senhor poderia nos fazer? Graças a Deus, obrigado. Eu vou dizer, antes de mais nada, que é o seguinte: todo conhecimento traduz compromisso. Isso nosso André também nos ensina. Seja de pessoas ou seja de situações. Conhecer é se comprometer. Ou, como diz Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, nós somos responsáveis pelos afetos que nós espalhamos. Muito obrigada. Maravilha. Nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe nessa noite, nas nossas múltiplas necessidades, mas que, fundamentalmente, abençoe esses nossos companheiros que nos assistiram, que nos deram o equilíbrio necessário, a intuição da qual nós utilizamos, ainda que limitadamente, para transmitir algumas palavras. Mas pedimos, Jesus, que esses nossos companheiros possam suplantar as nossas limitações e transmitir a cada coração que nos emprestou o plano de sintonia nos ouvindo, a bênção da consolação, a iluminação com imagens produtivas e gostosas, para que possa pacificar seu espírito, com o fortalecimento na coragem, com a iluminação do entendimento. Porque não são as palavras, não são os conhecimentos que modificam o homem, mas os sentimentos do coração. Que todos que estiveram sintonizados conosco possam carregar algo que esses nossos amigos estão colocando nos corações. E que possam acordar amanhã mais fortalecidos, mais cheios de vontade, mas também mais responsáveis nas suas atitudes, atos, nas palavras e até nos olhares e pensamentos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, né? E até amanhã, não é, João? Boa noite a todos, boa noite ao João, boa noite Renata, obrigado pela Renata, pelo João, um abraço a todos que acompanharam a gente até agora, e amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, estaremos aqui com mais uma excelente palestra para alegrar e iluminar nossos corações. Um abraço carinhoso a cada um de vocês. João, não desligue, por favor, não desligue.